Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Unifacex, a única universidade do RN com IGC4. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. No Ponto de Vista de hoje, eu converso com o Procurador da República, escritor, membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras e articulista do blog Ponto de Vista, Marcelo Alves Dias. Vamos falar com ele sobre literatura, seus inúmeros livros, o último que foi escrito em francês e outros assuntos correlatos. Meu amigo Marcelo Alves Dias, uma alegria imensa receber você mais uma vez. Faz muito tempo que eu lhe entrevistei pela primeira vez e agora estamos já vivenciando as Olimpíadas na França e nada melhor do que falarmos também sobre esse livro que você escreveu em francês. Você é brilhante e eu quero lhe parabenizar por isso. Agora, agradeço por você ter aceitado o convite de participar desse bate-papo que tenho certeza o telespectador vai gostar imensamente de assistir. Nelson, é um prazer estar aqui com você. Minha amizade com você não é de hoje, é de muito tempo. É um prazer também enorme conversar com os seus telespectadores e estou aqui pronto para responder as perguntas, bater um papo sobre os livros da França e os assuntos que você achar aí pertinentes. Com certeza. Você é simplesmente brilhante e eu leio invariavelmente, toda segunda-feira, os seus artigos, ou crônicas, como você chama, seus artigos no blog Ponto de Vista. E sou ávido leitor seu. Nelson, o brilhante fica pelo seu bem-querer para comigo. Agradeço muito, certo? E é um prazer, realmente, escrever para o Ponto de Vista. Toda segunda-feira você publica. Eu espero que também o seu leitor esteja gostando desses meus riscados. Ponto de Vista, Tribuna do Norte, Diário de Pernambuco. E é uma coisa que eu faço, Nelson, não por obrigação, mas com muito prazer mesmo. Eu não tenho dúvida. E quando a gente faz o que gosta, faz bem feito. Por isso que eu sou um ávido leitor do que você escreve. Agora, você se formou quando em Direito? Nelson, eu me formei em 1993, na querida UFRN. Na UFRN. Já vão aí, estou ficando velhinho, já vão aí 30 anos e uma besteirinha. Agora, mestrado você fez aonde? Eu fiz na PUC em São Paulo, também já faz algum tempo, e foi uma experiência bastante interessante, até desafiadora. Eu era muito jovem quando fui fazer lá o mestrado, e foi aquela mudança da sua cidade, do conforto que você tem aqui, para aquela cidade, aquela selva de pedra que é São Paulo. É verdade. Agora, o mestrado... Aí o mestrado em São Paulo e o doutorado... Aliás, o doutorado. O doutorado já fui para mais longe, eu fui para a Inglaterra, para Londres, e fiz o doutorado no King's College em Londres. E isso foi em 2008 a 2013. Você começa lá o doutorado normalmente em setembro, o ano letivo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa como um todo. Ele começa depois do verão, então começa ali em setembro, e durou 4 anos. 4 anos lá na Inglaterra, com idas e vindas ao Brasil, porque ninguém é de ferro, mas foi um período assim também desafiador, mas eu acho que com muitos frutos. Eu percebo que você aproveitou imensamente a sua presença, sua estadia na Inglaterra, a partir de textos seus que você foi pródigo em falar sobre a literatura inglesa, de modo que realmente a Inglaterra deve ter feito muito bem a você. Pronto, eu sempre digo às pessoas com quem eu converso que o meu doutorado lá teve a parte que eu vou chamar de profissional do direito, de elaborar a tese, de fazer toda aquela parte acadêmica, mas teve uma parte, digamos, mais diletante, que talvez ela tenha sido o melhor fruto da minha estada lá. Para se ter, eu escrevia para a Tribuna do Norte, à época, para o Diário de Natal, para o antigo Diário de Natal, e isso resultou em 3 livros. Os ensaios ingleses,
os retratos ingleses e os códigos ingleses, onde eu retratava aquela minha estada lá na Inglaterra, sob o ponto de vista não só do direito, mas sob o ponto de vista da literatura, do cinema, a literatura de viagem, coisas que eu fazia, repito, muito mais por prazer do que por obrigação. Desde quando se tornou procurador da República? Vamos lá, eu fiz o concurso em 1996, eu era promotor de justiça aqui no Rio Grande do Norte, que eu fui antes promotor, aqui no nosso estado, então eu estou nessa carreira do Ministério Público há alguns anos, fiz o concurso em 96, tomei posse, eu me lembro, 24 de fevereiro de 1997. Já vou completar quase 30 anos como procurador da República. Aí fui promovido para procurador regional da República, para Brasília, consegui uma remoção para Pernambuco, que tem um tribunal regional, a 5ª região é lá, a sede é em Recife, e estou lá desde 2012 como procurador já regional. Passei um tempo de novo trabalhando em Brasília, como membro auxiliar do Procurador-Geral da República este ano, mas é muito cansativo, assim, eu tinha que ir e voltar a Brasília algumas vezes no mês, uma semana sim, uma não, tendo que viajar no domingo, era uma loucura. Aí estou dando um descanso disso agora, porque o ano passado também eu fiquei como membro da banca examinadora do nosso concurso. Aí, então minha carreira são aí quase 30 anos no Ministério Público Federal. Que beleza! Seus pais devem estar orgulhosos. O nosso procurador é filho do deputado José Dias. Quero mandar um abraço para ele, para sua mãe. Tenho certeza que estão assistindo o programa de hoje. Agora, literatura hoje no Brasil, qual é seu ponto de vista sobre ela? Vamos lá. Eu sou um entusiasta da literatura e também sou uma pessoa de visão progressista nesse aspecto. Há quem reclame, a Academia Brasileira de Letras hoje está absolvendo pessoas que, se você estrito sensu olhar, não representariam a literatura que a gente imagina, as pessoas que escrevem livro. Mas uma academia de letras, ela deve representar muito mais a sociedade, a intelectualidade, a inteligência daquele país ou daquele estado, do que só a pessoa que escreve livro. Então, eu, por exemplo, sobre esse aspecto, eu enxergo com uma visão bastante positiva. Letrista, compositor como Gilberto Gil, Fernanda Montenegro, que representa as nossas artes aí com excelência, e por aí vai. Entretanto, para falar a verdade, em razão do tempo que eu disponho, eu prefiro muito mais, ou me dedico muito mais a ler os clássicos, que eu já não tenho tempo para ler nem uma ínfima parte dos clássicos, do que acompanhar a literatura contemporânea. É uma questão apenas de tempo e de prioridade. Você é membro da nossa Academia Norte Rio Grandense de Letras. Quando você entrou lá? Durante a pandemia. Eu acho que eu entrei ali no final de 2019, mais ou menos. Então já vão aí quase 5 anos. Quando eu entrei, eu ainda continuo sendo o membro de idade o mais novo, mas depois que eu entrei, infelizmente, eu digo infelizmente porque a academia tem um aspecto negativo, que só vai entrar um novo se um falece. Nós somos 40 membros, são 40 cadeiras, e quando falece um, abre-se aquela vaga e entra um novo membro na academia. Aí eu falo infelizmente porque para entrar um novo precisa alguém falecer e não é uma coisa, por óbvio, interessante. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também para Diógenes da Cunha Lima, que é o nosso presidente da academia, e para os demais membros da nossa academia, que são todos amigos meus. Somos 40 agora e, graças a Deus, está completinha. Todo mundo com saúde, se Deus quiser, fica um bocado de tempo ainda. Se Deus quiser. Agora, Marcelo, quantos livros você já publicou? Eu sei que é mais de... De minha autoria exclusiva, são 11. São 11 de minha autoria exclusiva. E aí eu tenho livros em coautoria com outros autores. Mas de minha autoria são 11 livros. O primeiro eu publiquei em 2006, que é um livro de direito específico,
do precedente judicial à súmula vinculante, e depois aí eu vim misturando direito, literatura, cinema, e aí eu tenho, digamos, uma visão mais eclética quanto à literatura. Quantos livros sobre direito você já publicou e eu posso dizer que o primeiro era só de direito. Eu tenho mais 3 que são esses da Inglaterra, que tem muito de direito neles. É basicamente direito com literatura, direito com cinema, direito com filosofia, direito com ciência política. E eu tenho mais 2 que eu publiquei o ano retrasado, que é sobre filosofia do direito. Então tem uma mistura aí, digamos que metade de direito e metade de literatura. Esses livros da França, que são 2 que eu estou publicando agora, um deles é sobre a literatura francesa e o outro é sobre a filosofia e o direito francês. Então, esses livros sobre a França, um deles, eu posso até afirmar que é um livro jurídico. Agora, em parte, porque eu também misturo com a literatura, para poder deixar uma coisa interessante para um público mais amplo. Com certeza, com certeza. A pessoa tem uma visão mais abrangente sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Agora, você publicou esses novos livros, são 2, em francês. Eu quero perguntar por que foi em francês. Rapaz, a história é interessante. Tem a história que retroage ao tempo em que eu estudei na França. Eu era procurador da República, consegui juntar umas férias com licença-prêmio para tirar um período sabático fora. E fui estudar em Paris, na Aliança Francesa de Paris, e passei lá acho que 3 ou 4 meses. Foi um período assim que eu digo um dos mais felizes da minha vida, porque eu estava sem minhas obrigações de trabalho, tudo bem aqui no Brasil, com minha família e tal. Eu disse, rapaz, se eu aprender uma palavra de francês por dia, tá bom, eu vou curtir Paris e tal. Mas me dediquei bastante aos estudos lá da Aliança Francesa de Paris. Passou. Quando veio um pouquinho antes da pandemia, eu recebi uma bolsa de estudos da Procuradoria para línguas. Eu disse, rapaz, eu vou voltar ao francês. E aí eu comecei a estudar francês na Aliança, com essa bolsa que a Procuradoria nos dá. A gente tem muito contato com o Ministério Público Federal, lida com questões de direito internacional, nós temos que estar capacitados para compreender outras línguas. Então, a bolsa eu comecei a estudar na Aliança. Aí veio a pandemia. E eu foquei muito no estudo do francês durante a pandemia e terminei de novo a Aliança todinha, fiz todos os 10 níveis da Aliança. Durante a Aliança, sobretudo no final, me pediram para escrever alguns textos em francês. Aí o que é que eu fiz? Tudo que eu escrevia em francês para a Aliança, eu escrevia também em português para publicar nos jornais que eu sempre publicava, Diário de Pernambuco e Tribuna do Norte, semanalmente, já que eu sou colaborador deles, articulista deles. Fui fazendo isso, terminei a Aliança e aí eu descobri que eu tinha, sobre a França, 72 artigos já escritos. Eu peguei esses 72 artigos e mais ou menos durante um ano, com idas e vindas, eu trabalhava um mês sim, um mês não, 2 meses sim, um tempo não, eu traduzi do português para o francês esses textos. Ficou muito grande para um livro só e deu para fazer 2 livros. A Aliança Francesa de Natal e a Aliança Francesa de Recife, onde eu trabalho, me deram apoio. A Aliança Francesa de Recife me botou em contato com uma professora, tradutora, pernambucana, Heloísa, e a Heloísa fez a revisão das minhas traduções. E aí o livro eu acho que ficou bonito a capa e ficou bem feito por dentro. Como nós temos um tempinho e esse tempo é exíguo, vamos encerrar o primeiro bloco. No segundo bloco, eu quero pedir ao diretor para mostrar o livro para o nosso telespectador. Prazer, Nelson. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças
e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Esse programa também tem o patrocínio da FASEX, a instituição de ensino superior genuinamente potiguar, e da Esterbon, moderna indústria que produz sorvetes, picolés, água e gelo mineral, além de polpa de fruta, cobertura, casquinho para sorvete. Meu querido amigo Marcelo Alves Dias, como foi o lançamento desse livro? Aliás, eu quero pedir ao diretor para mostrar para o telespectador seu livro, que são dois. São dois. Eu vou aqui tirar a cinta, mostrar aqui os dois livros. Tentar aqui não pegar a capa. Vou falar o nome em português, é Ensaios Franceses, e o outro, Literaturas Francesas. São livros bilíngues, tem a parte em francês, e tudo que tem em francês está espelhado em português. Resultado aí das traduções que eu fiz dos meus artigos, crônicas, publicados no Ponto de Vista e publicados também na Tribuna do Norte desde acho que 2009, desde que eu estava na Inglaterra, e no Diário de Pernambuco, lá de Recife. Então aí são também já há alguns anos. São essas contribuições minhas para a imprensa que eu traduzi para o francês. Que beleza! Belíssimo, inclusive. As capas são de um artista daqui, chamado Gustavo Lamartine. As cores da bandeira da França, pode notar aqui o azul, o vermelho e as letras em branco, aí faz a bandeira tricolor. E olhando de perto, não sei se dá para ver pela câmera, você tem aqui uma imagem no fundo do Arco do Triunfo e uma imagem no fundo da Catedral de Notre Dame. Muito bacana, muito bacana. Você fez esse lançamento em Natal aonde? Fiz na própria Aliança Francesa, daqui de Natal, e é importante eu fazer na Aliança porque eu vou registrar aqui o apoio que a Aliança Francesa, tanto a de Natal e a de Recife, me deu para a realização dos livros. Eles me autorizaram, tem aqui o íconezinho, apoio da Aliança Francesa, de Natal e de Recife. Fizemos uma festa muito bonita, no final, no São João, final do mês de junho. Eu estou lembrando aqui o São João porque a prefeitura coincidiu de fazer o São João no mesmo dia do meu lançamento na Praça Cívica ali, porque choveu no fim de semana e tal. E juntou muita gente, foi uma festa bonita. Veio o embaixador viria, não veio porque houve aquele problema das eleições na França, a situação política na França ela ficou muito complicada, mas ele tinha acertado de vir, mas veio o cônsul-geral, e nós conseguimos vender lá, Nelson, até agora, já 200 livros na Aliança Francesa de Natal. Isso aqui é muito importante. São 20 mil reais que nós arrecadamos com a venda desses livros, que serão revertidos para bolsas para alunos carentes da Aliança. A Aliança a Aliança Natal vai recrutar 20 alunos nos colégios estaduais, nos colégios públicos ali das imediações, porque é bom por causa do deslocamento, tem um Ateneu ali pertinho, e tudo que foi vendido no lançamento e depois do lançamento, o livro está sendo vendido na Aliança Francesa, ele vai ser revertido para esse projeto social. Que beleza! Em Recife, em quando Recife, se deu? Pronto, em Recife eu já fiz agora, dia 25 de julho,
dia 25 de julho, um mês depois, fiz em Recife com a mesma organização. Os livros são vendidos na Aliança Francesa de Recife, e a Aliança Francesa de Recife irá reverter tudo que foi apurado com a venda dos livros para bolsas de alunos carentes na Aliança Francesa de Recife. Isso é uma forma de ajudar as pessoas que não têm condições, digamos, de estudar uma língua estrangeira e também de fomentar para um novo público a cultura, a literatura, as coisas da França, as coisas da França. Eu fico perguntando agora a você, por que é que, aproveitando as Olimpíadas, você não fez o lançamento em Paris? Aí é mais difícil, certo? Tem um salto a mais para se fazer. Eu pretendo ainda fazer em João Pessoa, que é aqui pertinho, e como eu estava falando para você durante o intervalo, em Brasília. Um dia, se Deus quiser, a gente consegue fazer esse lançamento, ou pelo menos a divulgação na Aliança Francesa de Paris, onde eu estudei lá. Que beleza! Por falar em Olimpíadas, esse livro, os 2 livros, eles estão prontos desde o ano passado. Desde o ano passado os livros estão prontos, mas como ficou pronto ali lá para o final do ano, e o final de um período letivo é sempre mais difícil, eu conversei com o pessoal das alianças de Recife e de Natal, vamos fazer o lançamento do livro só em 2024. E aí a gente aproveitou a coincidência com os Jogos Olímpicos de Paris e na França, o que dá uma sinergia, certo? Dá uma coincidência boa. Se está se falando muito no mundo todo dos Jogos Olímpicos, de Paris e tal, e os livros sobre a França. Acho que foi uma boa coincidência. Exatamente nesse período tão interessante, porque só se fala na França. As televisões, as emissoras de rádio, as mídias sociais estão todas focadas nas Olimpíadas. Isso assim, eu acho até que isso pode ser um incentivo para as pessoas agora estudarem francês. Eu me lembro quando isso aconteceu durante minha adolescência toda e da vida adulta também, tem uma Copa do Mundo. Na África do Sul, a Copa do Mundo sei lá, na Coreia e no Japão. As Olimpíadas, sei lá, em Barcelona. As Olimpíadas são em Los Angeles. Cria um interesse em você conhecer as coisas do local, certo? E uma das coisas mais marcantes para qualquer povo é a sua língua. Então eu tenho a impressão que essa coincidência, e eu convido a todos, a Aliança Francesa de Natal, ela está aí de braços abertos para receber quem se interesse em estudar francês. Lembrando que o francês já foi a língua dominante, mas com, digamos, a força política do Império Britânico, mas sobretudo dos Estados Unidos, o inglês tomou o lugar do francês como língua franca. Mas o francês ainda é a língua da diplomacia, é uma língua muito intelectual, é uma língua que as pessoas às vezes não sabem, mas é uma língua falada em muitos países da África e do norte da África e da África abaixo do Saara também. Assim, é uma forma também de divertimento, certo? Eu falo português, que é a nossa língua materna, é a forma que a gente mais gosta de se comunicar, mas eu gosto muito de estudar, Nelson, outras línguas. Então, o inglês eu estudei para fazer o doutorado, o francês, mas o estudo das línguas, para quem tiver oportunidade, ele é um momento de você, às vezes, até fugir um pouco da sua realidade do dia a dia, do seu cotidiano, de trabalho, dos seus problemas. Você entra naquela sala de aula ali, é como se você entrasse dentro daquela pequena bolhazinha, com uma cultura diferente, tentando aprender aquelas palavras. É uma coisa muito gostosa, certo? Para quem puder, isso de forma diletante. E profissionalmente, certo? É muito importante que você hoje fale outra língua, sei lá, o inglês, o espanhol, talvez no futuro, sei lá, o chinês, e pode ser um diferencial na carreira, né? Nos próximos anos, vai demorar um pouquinho, mas vamos também aprender mandarim. Exatamente. Que é a língua da China. A língua da China. Eu tenho assim essa expectativa parecida com a sua, certo? Eu acho que nos próximos anos, apesar de, eu acho que para nós ocidentais há uma dificuldade muito grande de aprender uma língua cujo alfabeto é completamente diferente do nosso, aqueles sinais e tal.
É verdade, é verdade. É diferente. Agora, no mundo empresarial, já tem gente aprendendo esse mandarim, porque a China está se transformando numa potência econômica. Rivaliza com os Estados Unidos hoje e está formando quase outro bloco, né, com a Rússia, certo? E com os países que fogem aí da nossa, digamos, da nossa cultura ou da nossa civilização ocidental. Agora, Marcelo, você que escreveu muita coisa sobre a literatura inglesa, quando é que você vai escrever seu livro em inglês? Vamos lá. Eu estava também conversando com você, eu tenho mais material sobre as coisas, literatura, cinema, literatura de viagem do Reino Unido do que da França. Afinal, eu fiz o doutorado lá, eu tenho 3 livros do meu período lá, que são os ensaios, os retratos e os códigos, e eu tenho essa intenção de traduzi-los para o inglês, fazer a mesma coisa que eu fiz com o francês. Só que da intenção à realização é um caminho grande, certo? Longo. Talvez um dia eu preciso ter um períodozinho de tempo para começar. Pascal, o filósofo francês, disse que começar é meio caminho. Começar é meio caminho. Se você consegue começar, você já está na metade. É verdade. Falta começar. É verdade. Então comece logo. Os seus leitores assíduos estão clamando para que você comece também. Só que eu estou com uns projetos na frente. Você tem noção, eu tenho um livro que já está bastante avançado. Os 100 maiores juristas da humanidade, todos os tempos. O título vai ser isso aí. Eu já escrevi o perfil de 90 e tantos. Falta só organizar. Talvez eu tenha um perfil de mais de 100 e eu preciso, na verdade, expurgar alguns. Aí eu tenho um livro sobre direito e literatura e um direito de cinema, que estão já adiantados, esses em português. Eu vou dar prioridade a esses livros e depois eu vou voltar à ideia de traduzir as minhas crônicas, artigos sobre as coisas do Reino Unido para o inglês. São quantas as obras que estão na fila para ser entregue ao leitor? Pronto, tem esses 3 que eu já tenho eles já formatados. São 3 livros? São 3. E eu tenho um quarto, que é um curso que eu dou na Escola da Magistratura, aqui, sobre a teoria da decisão judicial. Na Escola da Magistratura, aqui, junto com a FRN, que eu dou todo ano, um curso de pós-graduação. E aí, desse curso de pós-graduação, eu já tenho material para um livro, que eu acho que vai ser interpretação e aplicação do direito. Agora, há uma diferença entre você ter o livro formatado, que também é meio caminho, mas o finalzinho, o ajuste final, ele dá um trabalho danado, certo? Dá um trabalho danado, o ajuste com final. certeza. Marcelo, infelizmente, o programa é bem rapidinho. Eu quero renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite de abrilhantar o ponto de vista de hoje. Você que é um intelectual de primeira linha aqui no Rio Grande do Norte, e tenho certeza que o telespectador gostou imensamente de ouvir e saber a sua produção literária. Renovo os agradecimentos e volto a palavra para você se despedir do nosso telespectador. Nelson, eu que agradeço a você pela oportunidade de estar aqui no programa e pela gentileza das suas palavras. Reitero que tem muito aí do seu bem-querer para comigo. Agradeço a equipe toda, assim, vocês são nota 1000. E mando um forte abraço para o seu telespectador, rogando que tenham gostado desse nosso bate-papo. Com certeza, com certeza. Gostaram muito. Eu aqui estava quase embevecido com as suas colocações. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Nelson. Um abração a todos. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer a sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é bom, é Esterbom.
Unifacex, a única universidade do RN com IGC4.